Quero saber quantas vezes você deixou de lado algumas tarefas complicadas, chatinhas. Eu sei que isso costuma ser mais comum do que a gente imagina, né? A procrastinação é um ato prejudicial que pode comprometer a qualidade do seu trabalho, do seu estudo, a qualidade de vida mesmo. E como se livrar da procrastinação em 2022? E é sobre esse assunto que eu vou conversar com ele, o professor Jair Santos, que é palestrante e tem um astral sensacional. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Flavinha, tudo ótimo? Bem? E aí, tem jeito? Tem jeito. A gente está aqui porque tem jeito. Como a gente não procrastinar em 2022? Legal. Quando você estava falando antes aí de metas para o ano, né? Prerrogativas de ano novo, e a gente adora isso. O que vou fazer, emagrecer, inglês, engordar, como a nossa amiga acabou pedindo antes. Ou seja, o que a gente vai fazer? O grande problema é que o dia a dia chega, dia 10 vai chegar. Essa ainda é uma semana de licença poética, dia 10 está aí, e aí que o bicho pega. E normalmente nós temos um padrão mental que nos leva a jogar as coisas para frente, né? Então, janeiro é só o primeiro mês, março é só o primeiro trimestre, metade do ano ainda dá tempo, e aí nós temos mais um tantinho lá pela frente, e quando a gente percebe, o ano já foi. Então, esse padrão mental de jogar para frente acaba sendo uma complicação muito grande. E aí nós temos pessoas que acabam sendo precoces, aquelas que sofrem de muita ansiedade, elas acabam comendo a banana verde, então é o contrário da procrastinação, né? Elas antecipam, fazem antes da hora, e aí acabam também não se preparando como deveriam, acabam não tendo uma fundamentação legal, bacana, para dar vazão àquilo que deveriam ter planejado e colocado em prática, e a procrastinação empurrar com a barriga. O acreditar que sempre haverá tempo para fazer depois. Aquele aluno que deixa o trabalho de conclusão de curso para a última hora. E aí aquela loucura, e aí acaba se perdendo naquilo que ele queria fazer. E mudar essa programação mental não é fácil, porque é cultural, né? E como que a gente começa? Tudo é complicado quando o assunto somos nós, né? É verdade. Tudo é complicado quando as coisas estão dentro da cabeça. O padrão mental é como um risco naqueles discos de vinil antigos, que sempre que a agulha passa por lá, ela dá aquele pulo. Então, esse risco que forma o nosso padrão, ele nos leva a repetir aquilo que eu chamo assim de micro hábitos ou hábitos atômicos, aqueles pequenos hábitos que muitas vezes aparentando ser inofensivos, acabam criando um comportamento e uma conduta. A mudança do padrão mental, ela começa com a definição de um propósito. Por isso que a gente não pode ter somente metas de ano novo ou prerrogativas de ano novo. Você tem que ter um propósito para o ano novo. E esse propósito, ele é tão forte a ponto de fazer com que você possa limpar esse risco que forma o teu padrão mental atual de jogar para frente. Então, eu acordo pela manhã, coloco o meu relógio para as 5h30, o meu celular, né, para despertar às 5h30, porque eu quero fazer uma atividade física. Quando o bichinho aponta 5h30 e te dá aquele susto enorme te acordando, o que a gente faz? A gente pausa. Mete o dedo na soneca. Para dormir mais um pouquinho. Começou a minha procrastinação. Então, às 5h30 da manhã eu comecei a procrastinar. E aí vai um segundo soneca, um terceiro soneca, e aí às 6 da manhã mesmo, a minha academia já foi, a minha caminhada já foi, então deixa para amanhã. Ou seja, esse micro hábito, ele está me fazendo treinar para tudo aquilo que eu não vou conseguir concluir durante o ano. Então, como é que eu mudo um padrão mental? A partir do meu propósito, que significa não só emagrecer, não só ter um corpo mais belo, mas ter saúde. O propósito é maior do que a meta. Eu defino 5h30. E mesmo que num primeiro dia vá doer um pouquinho, eu vou pular da cama no primeiro toque do celular. Eu estou começando a combater a procrastinação. Eu defino que eu vou arrumar minha cama. Isso os filhos deveriam estar ouvindo, né? Fazê-los entender que eles podem mudar o mundo se aprenderem a arrumar o quarto. Então, mas isso serve para adultos também. Então eu defino que eu vou deixar minha cama arrumadinha. Como eu faço para não procrastinar, para não voltar à noite para casa e a cama está desarrumada, esperando por mim? Eu já vou fazer aquilo naquele momento.
Ou seja, eu vou me habituando a partir de micro hábitos a fazer as coisas na hora, a fazer as coisas naquele instante. Então, começa no pequenininho. Sempre. Não há uma grande transformação, Flávia. A gente se engana achando que poderá haver uma grande revolução, uma grande mudança. Isso não acontece. Nós mudamos nas pequenas coisas que treinamos todos os dias. Então, a minha primeira dica comece acordando no momento que você programou acordar. Ah, mas tá frio, mas choveu, mas isso, mas aquilo. Tá errado. O que a gente mais tem é desculpa, né? São essas justificativas inocentes que acabam fazendo com que a gente acabe treinando para as coisas erradas. Então, esse é um ponto importante, né? Um outro ponto importante que nos leva a mudar o padrão mental é não ter mais prioridades. Não tenha mais prioridades. Tenha prioridade. Não existem prioridades com S no final. Ou você tem uma prioridade, ou você não tem nenhuma. Aprenda a definir aquilo que é importante, porque isso vai te fazer cumprir com aquela tarefa. E na medida que eu tento elencar uma série de prioridades, no final das contas, eu acabo não fazendo absolutamente nada. Então, eu mudo o meu padrão mental, definindo aquilo que realmente é importante naquele momento do dia. Qual é a minha primeira prioridade do dia? Então, é uma caminhada de meia hora, é a prioridade. Se eu acordar às 5h30, já pensando naquela, e todo o restante de leões que eu terei que abater durante o dia, eu vou estar cansado para a caminhada antes de caminhar. Muitas prioridades não são prioridade nenhuma. Então, eu mudo o meu padrão mental, definindo micro hábitos, definindo o que é uma prioridade para aquele momento, para aquele instante, e efetivamente executando. É a coragem de fazer. Hoje em dia, algo que tira bastante o foco também das atividades é a internet, a rede social. Tem um lado positivo? Tem, mas muita gente perde muito tempo ali, né? Você acha que também a pessoa deve limitar um horário para a utilização? Eu creio que sim, eu creio que seja importante na medida que a qualquer momento eu acabo tendo acesso aos diversos aplicativos ou às redes sociais, eu acabo dispersando meu foco, dispersando minha atenção, me iludindo. Eu acabo vivendo uma vida que não é exatamente a minha, acabo não aproveitando a internet, as redes sociais como uma alimentação boa para a minha mente, para a minha alma, para o meu espírito. O meu dia é tomado por notícias muitas vezes tóxicas, pesadas, né? Ou que me empolgam de uma forma exagerada ou me intimidam de uma forma avassaladora e eu acabo não conseguindo sair do lugar. Então, sim, eu entendo e uso isso para mim. Eu tenho momentos definidos onde vou estar fazendo uso do meu telefone, das redes sociais, para que eu não seja vítima de algo que é importante, que é legal, né? Eu não posso me tornar um fóssil tecnológico, eu preciso acompanhar o que está por aí, mas eu não posso ser vítima disso. Então, é claro que hoje eu entendo que as pessoas passam tempo demais e, por perderem tempo com isso, procrastinam, porque não colocam em prática aquilo que realmente é importante. Então, eu até diria, para 2022, talvez até mais importante do que as grandes metas, os grandes objetivos de ano novo, é definir algumas coisas importantes para uma mudança de comportamento, mudança de quadro mental, né? Procrastinação é um hábito ruim, hábitos ruins são vícios. Na vida nós temos que criar virtudes, virtudes são hábitos bons. E um hábito bom faça na hora combinada, faça na hora programada, nem antes nem depois. É fácil? Não. É simples? Não. Mas é possível e é necessário. E aí a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Amei nossa conversa, obrigada. Até a próxima, professor. Espero te ver mais aqui nesse banquinho, nesse ano de 2022, hein? Sempre. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos. Um beijo, tchau.